Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade da Ascensão do Senhor. O Senhor que ressuscitado apareceu aos discípulos, os discípulos o viram, o tocaram, comeu com os discípulos, lhes falou, os discípulos experimentaram o Senhor vivo, o Senhor ressuscitado. Agora Jesus vai ao Pai, é a sua ascensão. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 28 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 16 a 20. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia com os 11 discípulos se dirigindo para a Galiléia. Os discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. A imagem, amados e amadas de Deus, da Galiléia. A Galiléia relembra onde tudo se iniciou. A Galiléia foi o início do ministério de Jesus. Boa parte do ministério de Jesus se desenvolveu na Galiléia. Agora os discípulos devem se dirigir à Galiléia. Devem se dirigir ao início de tudo. É ali, é da Galiléia que eles devem agora partir. Partir para quê? Partir para o anúncio e para o testemunho de Jesus Cristo. Então vão para a Galiléia, se dirigem para o monte que Jesus lhes tinha indicado. A imagem do monte, o monte é lugar da manifestação de Deus, era o lugar da manifestação de Deus no Antigo Testamento. Jesus também se manifesta para os discípulos aqui no monte. E o Evangelho diz: quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Amados e amadas de Deus, prostraram-se diante dele. A imagem de adorar o Senhor. Tinham vivido com o Senhor, tinham convivido com o Senhor. Agora reconhecem bem quem é Jesus, se prostram diante dele, porque Jesus ressuscitado se manifesta agora na totalidade daquilo que ele é. Ele já era o Filho de Deus, mas agora os discípulos podem reconhecer com clareza que ele é o Filho de Deus. Por isso se prostraram diante dele. Prostrar é a atitude de adoração, é a atitude que devemos ter diante do mistério eterno no amor de Deus. O Evangelho diz que ainda assim alguns duvidaram. O Evangelho continua. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Amados e amadas de Deus, Jesus ressuscitado foi constituído Kyrios, Senhor. Agora ele é Senhor de tudo, ele tem autoridade sobre o que está embaixo, sobre o que está em cima, ele tem autoridade sobre tudo, sobre todo o orbe, ele é Senhor de tudo. O ressuscitado é Senhor de tudo, é Senhor da história, é Senhor de tudo. E continua o Evangelho. Agora Jesus dá a missão aos discípulos, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Amados e amadas de Deus, os discípulos devem ir. Ir é atitude de saída. Devem agora ir e fazer o quê? Fazer discípulos de Jesus todos os povos. Todos os povos, através da pregação, através do testemunho dos discípulos, devem se tornar discípulos de Jesus. Nós lemos durante todo esse tempo pascal o livro dos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos mostram para nós como o Evangelho saiu de Jerusalém, foi por toda a Palestina, foi anunciado em toda a terra de Jesus,
e foi depois para Antioquia e agora chegou até o centro do mundo habitado. Quer dizer, os Atos Apóstolos mostram que os discípulos cumpriram a missão que Jesus lhes deu. Anunciaram o Evangelho. Anunciar o Evangelho e batizar, quer dizer, fazer com que as pessoas que acolham o Evangelho se tornem verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Quer dizer, devem se tornar discípulos de Jesus e se tornam discípulos como? Sendo batizados, e devem observar tudo o que Jesus nos ordenou. Quer dizer, viver o Evangelho de Jesus, viver a palavra de Jesus, viver verdadeiramente da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus. O Evangelho termina, Jesus dizendo: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Nós não estaremos sozinhos. Ele foi ao Pai, mas Ele permanece com os seus. E a certeza que Ele nos deu, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, quer dizer, nós não estamos sozinhos na missão. A missão não fracassará. Não fracassará por quê? Porque Ele está conosco. É Ele que garante a nossa missão. É Ele que nos dá certeza na nossa missão. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Amados e amadas de Deus, celebremos com alegria, com beleza, a solenidade da ascensão do Senhor. Tenhamos essa certeza: o Senhor ressuscitado apareceu aos discípulos, os discípulos o experimentaram, Ele deu a missão aos discípulos. A missão que Jesus deu aos discípulos é a missão da igreja. A igreja deve anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja deve testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja deve continuar anunciando, testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, batizando, de forma que aqueles que creem em Jesus se tornem verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus Cristo. E devemos ter sempre essa certeza: o Senhor está conosco, o Senhor é aquele que garante a missão, o Senhor permanece conosco. Que você tenha um domingo da ascensão do Senhor muito abençoado, que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.